Leonel Hadi destroçou os bolsonaristas, fez a comparação do governo passado e esse governo e também da compra do arroz. Olhem como foi essa esculhambação. O leilão do primeiro lote de compra de arroz comprou 263 mil toneladas a R$5. Produtores gaúchos destroçados pelas águas agora enfrentam uma segunda calamidade. A calamidade provocada pela insensibilidade do governo federal. Não só pela compra em si, mas também pela venda a preços subsidiados. Produto que será vendido em sacos de 5 quilos com o logo do governo federal, escrito em letras garrafais. O tema não podia ser outro. A importação de arroz. Por apreço à justiça e à responsabilidade, eu volto a clamar aqui ao governo federal, ao ministro Pimenta, que é um gaúcho, que não pode aceitar isso como uma medida de apoio ao Rio Grande do Sul. Eu faço esse apelo. Cancelem esse leilão. Comovente o discurso dos nobres deputados sobre a compra de 250 mil toneladas de arroz por parte do governo Lula. É um absurdo. Onde já se viu um governo comprar arroz para equilibrar a economia, não permitir que a inflação exploda e que os mais pobres possam se alimentar. Pois é, eu gostaria de saber onde estavam esses deputados em 2020, quando o Bolsonaro comprou 400 mil toneladas de arroz para controlar a inflação. Estavam chorando aqui na tribuna? Estavam fazendo discurso de que o Bolsonaro ia quebrar os arrozeiros do estado do Rio Grande do Sul? Lula comprou 250 mil toneladas. Quanto comprou o Bolsonaro? 400 mil toneladas. Mas daí não tinha problema, não ia quebrar os arrozeiros, né? Não era um governo que iria punir, vingança. Então a gente tem que começar a falar sério algumas coisas e não vir aqui fazer discurso como se fosse o fim do mundo, na medida em que tivemos uma redução na produção de arroz em 20%, o Rio Grande do Sul, ele produz 70% do arroz nacional, 20% é uma queda considerável, e o IRGA, o Instituto Rio Grandense de Arroz, disse na primeira semana da cheia que o arroz já tinha subido 1% o valor de mercado, o que isso dá um impacto absurdo frente à velocidade do aumento do preço do arroz. Aí vem aqui deputados ficar falando dos 250 mil toneladas do governo Lula e não fala das 400 mil toneladas do Bolsonaro no ano de 2020, que comprou para conter a inflação que estava descontrolada, chegou a 10%. Aliás, a inflação que agora, nesse ano, está prevista para 3%. Então, os economistas aqui, né, os técnicos, apoiadores do Bolsonaro... Aliás, eu acho até complicado a gente comparar a ação do Bolsonaro e do Lula frente a uma tragédia, né? Sendo que no dia 30 de dezembro de 2021, Bolsonaro passeava tranquilamente de jet ski lá em Santa Catarina, enquanto na Bahia nós tínhamos soterramento de dezenas de brasileiros e brasileiras. Esse é o parâmetro que a gente tem que começar. Para comparar Bolsonaro e Lula, ou criticar o Lula, quem apoiou o Bolsonaro e votou nele na segunda eleição, me desculpa, não pode cobrar do Lula absolutamente nada, porque tinha um presidente que passeava de jet ski enquanto as pessoas aqui no nosso país morriam soterradas. Pois bem, vamos trazer alguns dados positivos sobre o nosso país. Durante o governo Bolsonaro, nós éramos a 13ª economia do mundo, esse que tinha o controle total sobre a economia do país. Hoje, felizmente, nós estamos nos encaminhando para sermos a 8ª economia do mundo. 8ª com Lula, 13ª com Bolsonaro. Ah, mas Bolsonaro era muito melhor, com certeza. Inflação de Bolsonaro, 10%. Inflação hoje, 3%. Nós tivemos um processo claro de desindustrialização realizada pelo Bolsonaro. Isso é inegável, todos os dados demonstram isso. Então nós não podemos vir aqui fazer comparações e discursos que não se baseiam nos dados reais da economia, nem se baseiam em dados reais do mundo concreto. Não há comparativo algum entre as políticas do governo Lula, que são positivas para a nossa economia, que estão sendo relevantes na reestruturação do estado do Rio Grande do Sul depois dessa tragédia, com aquilo que o Bolsonaro fez. Mais coerência, bolsonaristas, e não vamos faltar com a verdade. Muito obrigado.